Bom, vamos aprender agora a trabalhar com objetos aqui no JavaScript, tá? Então, o que é um objeto? É uma coleção de propriedades e uma propriedade é uma coleção entre um nome, ou seja, uma chave, e um valor. Então, o valor de uma propriedade pode ser uma função, que a partir daí vai ser considerada um método do objeto. Vamos apagar isso aqui e vamos entender isso na prática, que é melhor, tá? Então, eu vou criar aqui um objeto chamado pessoa, tá? Então, let's pessoa. Para definir um objeto, abre e fecha os chaves, tá? Então, isso aqui já é um objeto. Se a gente der um console.log em pessoa, ele já vai retornar para a gente aqui um objeto, certo? Mas esse objeto não tem nenhuma propriedade. Então, como é que a gente cria propriedades dentro desse objeto? Simples. Vamos colocar um nome. Por exemplo, uma pessoa, ela tem um nome, tá? Então, nome, dois pontos e o valor. Então, vou colocar o nome aqui, ó. Jonatas. Beleza. Posso colocar outras propriedades, basta colocar uma vírgula. Mas, para facilitar a visualização, após a gente abrir chaves, a gente dá um Enter. E após a vírgula, a gente dá outro Enter aqui, tá? Então, assim fica mais organizado, certo? Então, uma pessoa, ela tem um nome. Uma pessoa, ela tem uma idade. Então, a idade, dois pontos, 35, vírgula. Então, observe que os valores das nossas propriedades, eles podem ter tipos de dados diferentes. Olha, a gente tem aqui no nome uma string, na idade a gente tem um 35. Por exemplo, eu posso colocar feliz e no valor posso colocar um true. Só um exemplo, tá? A gente pode ter também um array. Então, posso colocar aqui, ó, pets, dois pontos, e aqui eu passar um array de pets que essa pessoa tem. Então, essa pessoa pode ter um cachorro, essa pessoa pode ter um gato, e assim por diante, certo? Se a gente continuar aqui no console log pessoa, olha que o nosso objeto agora tem uma série de propriedades, certo? E para a gente acessar o valor de uma propriedade específica, simples, objeto pessoa, ponto, o nome da propriedade. Por exemplo, nome. Olha só, retornou aqui Jonatas. Se eu colocar idade, ele vai retornar a idade. Se eu acessar pets, ele vai retornar um array, então a gente precisa passar o índice. Índice 0 e índice 1. Tá? Lembram da aula passada sobre arrays? Então, se eu passar aqui pessoa.pets1, ele vai trazer para a gente aqui o gato. Certo? Você pode também atribuir novos valores para esse objeto. Por exemplo, eu quero reescrever o nome. Então, o nome, ponto. Eu quero reescrever o nome. Então, pessoa.nome igual, e agora eu vou colocar Carlos, certo? Bom, eu quero reescrever esse pet aqui, que está no índice 0. Então, pessoa.pets, e aqui eu passo o índice, ó, índice 0. Agora não vai ser mais cachorro, vai ser papagaio, certo? Então, ó, se a gente acessar esse valor, pessoa.nome, ele vai retornar agora Carlos. Se a gente acessar pessoa.pets índice 0, ele vai trazer agora o papagaio, certo? Vou apagar esse console log e essas atribuições aqui. E olha só, vamos revisar isso aqui. Então, para a gente ter um objeto, a gente cria a variável igual, e aí a gente abre e fecha chaves, tá? E aqui a gente passa as propriedades, dois pontos, o valor. Então, se a gente tiver mais de uma propriedade, a gente separa elas por vírgulas, certo? Lembrando que esses valores, eles podem ser de tipos de dados diferentes. Então, por exemplo, a gente tem um objeto pessoa, correto? Dentro do objeto pessoa, a gente pode ter outros objetos.
E assim a gente vai criando objetos infinitos dentro de objetos. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter carros, tá? Então, por exemplo, coloquei aqui a propriedade carros e eu abro e fecho chaves. Então, carros agora é um objeto que está dentro do objeto pessoa. Então, por exemplo, dentro de carros eu tenho um Camaro. E aqui eu coloco 2 pontos. E esse Camaro, ele tem algumas propriedades. Então, por exemplo, abro e fecho chaves novamente. Então, o Camaro, ele tem uma placa. 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula. Ele tem uma cor verde. Nem sei se existe Camaro verde, mas enfim. Então, dentro do objeto pessoas, a gente tem o objeto carros. Dentro do objeto carros, a gente tem o objeto Camaro. Certo? Então, por exemplo, se ele tiver outro carro, então, depois aqui do objeto Camaro, basta colocar uma vírgula, e ele tem também um Uno, 2 pontos, e aqui a gente passa as propriedades do Uno. Por exemplo, placa 9876543, vírgula, a cor do Uno agora. O Uno é branco. Só um exemplo, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz para acessar então esses outros objetos? É muito simples, ó. Console.log, ou você pode usar um alert, tanto faz. Objeto pessoa, certo? Ponto carros. Só que dentro de carros a gente tem mais 2 objetos. Então vou passar aqui o Camaro, tá? Então qual propriedade que eu quero acessar? Quero acessar a cor do Camaro. Então, ponto cor. Beleza? Muito simples, né? Atualizando, ó. Trouxe o verde, tá? Ah, eu quero acessar agora a placa do Uno. Então, carros.uno.cor. Ou melhor, a placa que eu falei, né? Placa. Atualizando, olha só, ele trouxe a placa do Uno. Beleza? Então, você pode ter objetos dentro de objetos. O que pode acontecer também? A gente pode ter métodos dentro de objetos, ou seja, funções. Então, por exemplo, uma pessoa, ela realiza algumas ações, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode andar. Então, andar vai ser agora uma função. É um método, certo? Beleza, então o que eu vou fazer? Vou passar aqui, por exemplo, um parâmetro, a quilometragem. Vou colocar km. E aqui a gente vai trazer um alert, tá? Alert. E aí a gente vai passar o nome da pessoa. Então, pessoa.nome. Certo? Beleza. Vou colocar um mais para concatenar com a string. Então, fulano andou mais novamente. E vamos pegar a quilometragem que a gente passou aqui por parâmetro, né? km. Beleza. Mais para concatenar com a string. Pronto. Então, ele vai pegar o nome e a quilometragem vai exibir para a gente dentro de um alert. Beleza. Então, vamos lá. Então, como é que a gente faz para chamar esse método do objeto pessoa? Pessoa.andar. E a gente passa a quilometragem aqui, que foi o parâmetro que a gente escreveu. Então, por exemplo, ele andou 20 km. Vamos lá. Se a gente atualizar, olha só, Jonatas andou 20 km. Beleza? Então, gente, isso foi o básico de objetos, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se você não entendeu, você volta na aula, vê novamente, reproduz o que eu fiz aqui na aula, escreve os códigos mesmo, para vocês entenderem, porque essa parte de objetos é uma das partes mais importantes do JavaScript. Por quê? Dentro do JavaScript, tudo é objeto. Por exemplo, a gente acessa o window.documents, tá? Então, a gente acessou aqui o objeto window. Dentro do objeto window, a gente acessou o objeto documents, por exemplo, e a gente acessa o método getElementsById. Então, getElementsById é um método dentro do objeto documents, tá? Então, JavaScript é tudo objeto.
Então essa aula é uma das mais importantes, beleza? Forte abraço!